Fala aí, pessoal. Vamos lá. Vou fazer com vocês alguns exercícios da AD1 do primeiro semestre de 2021. Primeira questão. Questão 1. Considere a expressão algébrica abaixo. Observe atentamente a tentativa de desenvolvimento da expressão. Essa aqui é a questão. Veja, foi apresentada uma equação e logo abaixo uma suposta solução para essa equação que foi apresentada. No item A, a questão pede: encontre os erros cometidos no desenvolvimento, justificando e explique o que deveria ter sido feito, ou seja, desenvolva usando passos matematicamente corretos. Então, a questão quer que a gente aponte alguns erros e depois que faça a resolução de forma correta. Vamos lá? Então, o nosso primeiro erro, que a gente pode perceber saindo desse desenvolvimento, dessa parte para essa, o nosso primeiro erro, note que a segunda parcela da conta, o segundo termo não mudou. Veja, essa parte aqui, ela continua aqui, não mudou. O que mudou, então, foi essa parte aqui, ó. E é aqui que aparece o primeiro erro, tá? Daqui para cá. Veja o que foi feito. Essa fração ela foi separando os denominadores. Isso não é feito. Isso não pode ser feito, tá? A gente não pode separar frações por somas ou subtrações no denominador. Então, isso não pode ser feito. Então, aqui aconteceu o primeiro erro. Ok? E a justificativa é essa. Não se separa frações por somas ou subtrações no denominador. Ok? Depois nós temos um segundo erro. Daqui para cá, veja o que aconteceu. A primeira parcela foi mantida, então não mudou nada. Já a segunda parcela, acontece o erro. O que mudou daqui para cá? Ele simplesmente tirou esse módulo e colocou o menos aqui na frente. Tá vendo? Aqui tinha o sinal de menos. Não, aqui é mais, né? O traço aqui, o traço que atrapalhou, mas aqui já era mais. Aqui, ó, ele simplesmente tirou o módulo e colocou x menos y, sem módulo. Tá, só que módulo de x menos y só é igual a x menos y, só é igual diretamente se isso daqui só é verdade se x menos y for maior que zero. Vemos isso na definição, lá na apostila, na primeira página que fala sobre os estudos sobre módulo de um número. O módulo de um número só é igual a ele mesmo quando esse próprio número ele for maior que zero. Tá certo? E essa informação não foi dada. Não foi dada que a subtração entre os dois dada era maior que zero. Então, aqui aconteceu o segundo erro. E a justificativa é essa daqui. E ainda aconteceu um terceiro erro. Como se não fosse suficiente, nós saímos daqui para cá. Veja, aqui ele fez um cancelamento de x com x, sobrando apenas os números que estavam na frente do x. Veja, ele cancelou o x com x, sobrou apenas o 1 e o 1, e o menos y que estava aqui ao lado. Então, ele repetiu o 1 que estava na frente do x e fez esse cancelamento. Então, a gente não pode fazer esse cancelamento. A gente cancela sim, mas apenas se ele estiver presente em todos os termos, que não foi o caso. Ele não estava presente nesse termo aqui do y. Então, aqui está o terceiro e último erro, ok? Esse cancelamento não pode ser feito
dessa forma. Beleza? Vamos então agora apresentar o que seria uma solução com passos matematicamente corretos. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou copiar a equação para cá. A equação dada foi y sobre x² menos y² mais x sobre módulo de x menos y. Então, essa é a equação que foi dada para a gente. Bom, como nós temos um módulo nessa equação, nós vamos ter que analisar dois casos. O primeiro caso é considerar que o que está aqui dentro desse módulo seja maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Primeiro caso, se o que está aqui dentro, ou seja, x menos y, se ele for maior ou igual a zero. Vamos ver o que vai acontecer? Bom, se x menos y for maior ou igual a zero, que é o primeiro caso que a gente está analisando, na verdade, o que isso daqui representa... Acabou a tinta da caneta, gente, só um segundo. Pronto. O que isso daqui representa, ou seja, a gente pode isolar o x, teríamos então que x vai ser maior ou igual que y. É uma conclusão aqui bem óbvia, né? Ó, a gente isola aqui o x, chegamos nisso daqui. E dessa forma aqui, o que nós teremos? Bom, vamos lá. Se isso daqui acontece, a gente viu na definição, quando o que está dentro do módulo é maior ou igual a zero, então a gente repete o que está simplesmente ali sem o módulo. Então a equação ficaria da seguinte forma: y sobre x² menos y² mais o x. Agora é que vem um detalhe. Como a gente está considerando que o que está dentro do módulo seja maior ou igual a zero, então é só repetir o que está ali. Então ficaria dessa forma aqui, tá? Vamos fazer aqui MMC entre esses dois denominadores. MMC desses dois, eles são múltiplos, tá? Aqui eu tenho a diferença dos dois quadrados, e aqui eu tenho um dos termos. Vou até colocar aqui num rascunhozinho, para a gente poder usar como observação. Então, aqui eu tenho uma observação, veja, x² menos y², ele é a mesma coisa que x menos y, que multiplica x mais y, tá? Então, quando eu falo em fazer MMC entre esses dois termos, a gente percebe que, na verdade, eles são múltiplos um do outro. Então, o MMC vai ser o maior deles, que é esse daqui. Vamos analisar dessa forma. Então, quando eu divido esse termo por ele mesmo, que é o MMC, isso vai dar 1. Quando eu divido o MMC por esse termo aqui, veja, x² menos y², quando eu divido por x menos y, vai cortar, vai sobrar apenas x mais y. Agora é só multiplicar lá em cima. Vai ficar 1 vezes y dá y, mais x vezes x dá x² e y vezes x dá xy. Todo mundo dividido pelo MMC, que nós tínhamos feito, já que eles eram múltiplos, era o maior, vamos dizer assim, tá? Então está aqui x² menos y². E a parte de cima, y mais x² mais x vezes y. Então essa daqui é a resolução da equação, caso o que esteja dentro do módulo seja maior ou igual a zero. Tá bom? Agora vamos analisar o outro caso. Se o que está dentro do módulo, que é o x menos y, e se ele for menor que zero, o que vai acontecer? Bom, se ele for menor que zero, ou seja, a gente pode isolar aqui o x, na verdade o x é menor do que o y, o que vai acontecer? Bom, nós teremos, vamos lá, se o x menos y for menor que zero, ou seja, o que está dentro do módulo, se ele for menor que zero, a gente vai precisar trocar esse sinal.
Então, vou até copiar a equação original para cá. O e é igual a y sobre x² menos y² mais x sobre módulo de x menos y. Essa é a equação original. Se eu estou considerando essa parte aqui, o que está aqui dentro menor que zero, pela definição, a gente troca o sinal. Então, vai ficar o mesmo e igual y sobre x² menos y² mais x sobre... Aí eu troco o sinal de que está aqui dentro. Vai ficar... Certo? Eu tenho o módulo, mas como nesse caso eu estou considerando que o que está aqui dentro é um número menor que zero, pela definição, então, isso é um número negativo. Então, a gente troca o módulo pelo menos a mesma coisa que está dentro, ok? Esse menos ficar aqui na fração ou ficar aqui em cima é a mesma coisa. Então, eu só vou reescrever dessa forma para ficar um pouco mais fácil. Um pouco mais organizado, veja. Vou usar a regra de sinal aqui, vai dar menos x sobre x menos y. Então, ficou dessa forma aqui. Vamos ter que fazer o MMC da mesma forma. Acabou dando os mesmos denominadores do caso anterior. Então, a gente já sabe que aqui na divisão vai dar 1. Aqui vai dar x mais y. A diferença é que quando eu multiplicar lá em cima, por conta desse menos aqui, vai dar diferente. Então, vai ficar, vou colocar aqui ao lado. Vai ficar, vamos lá, 1 vezes y dá y. O x vezes menos x vai dar menos x². E o y vezes menos x vai dar menos xy. Tudo isso pelo MMC, que foi x² menos y². Beleza? Então, está aqui o segundo desenvolvimento. Então, a gente desenvolveu analisando os dois casos. O primeiro caso, se o que está dentro do módulo for maior ou igual a zero, encontramos isso aqui. E o segundo caso, se o que está dentro do módulo for menor que zero. E aí encontramos esse caso aqui. Beleza? Além da gravação desse vídeo, eu vou deixar também anexo esses rascunhos para que possa ficar mais claro aí, para que vocês possam acompanhar de forma mais simples, ok? Então, a letra A da nossa primeira questão foi resolvida. A gente mostrou os erros e a gente postou também uma solução com os passos corretos aí, matemáticos. Vamos para a letra B. Ainda na questão 1, só que agora a letra B. Na letra B, ele diz, se x é igual a 1, obtenha um valor para y tal que e é igual a 1, justificando sua resposta. Bom, a justificativa da nossa resposta vai ser resolver passo a passo. Para isso, para eu não ter que fazer novamente um caso, segundo caso, eu já vou aproveitar as resoluções que nós fizemos no item A. Tá? Então, ó, do item A, nós temos duas possibilidades. Quais são elas? Vamos lá. A primeira possibilidade do item A, quando a gente resolveu, a gente encontrou ali que o E ele é igual a y mais x² mais xy sobre x² menos y². Lá no item A nós encontramos isso daqui, certo? E também encontramos um segundo caso, que a gente já vai analisar. Mas vamos fazer esse daqui primeiro. Bom, esse aqui foi o primeiro caso que nós encontramos no item A. Esse item B está pedindo que a gente determine o y, tal que x seja igual a 1, e que o e também seja igual a 1. Então, a gente vai substituir esses valores aqui na equação que foi dada, e assim vamos encontrar um valor numérico para y. Vamos lá? Então, vamos lá. Peguei a equação, agora é só trocar. Então, no lugar do e, vai entrar o 1. Teremos aqui 1, igual o y é o que eu quero descobrir, mais x², o x vale 1, 1², mais o x vale 1, vezes y, sobre o x vale 1² menos o y², que é o que eu quero descobrir. Então, perceba que eu troquei tanto o x quanto o e,
sobrando apenas a letra Y, certo? Então, vamos resolver agora aqui. Essa parcela a gente traz para cá. Então, vamos desenvolver esses quadrados primeiro, né? Então, peraí, vai ficar 1 igual a y, mais 1 ao quadrado é 1, mais 1 vezes y é y, sobre 1 ao quadrado é 1, menos y ao quadrado. Agora sim, está um pouco mais organizado. Vamos trazer isso para cá. Vai ficar da seguinte forma. Vou trazer o resultado para cá. 1 vezes 1 dá 1, menos y ao quadrado vezes 1 dá menos y ao quadrado. Igual, aqui em cima eu tenho y mais y, que dá 2y mais 1. Então, a gente já deu uma organizada, já deu uma clareada, tá? Agora a gente vai jogar todo mundo para o mesmo lado para analisar como uma equação. Então, eu tenho aqui o menos y ao quadrado, eu tenho 2y que está vindo para cá negativo, eu tenho esse mais 1 que está aqui, e eu tenho esse mais 1 que vai vir para cá, menos 1. Isso igual a 0. Então, esse mais 1 cancelou o menos 1. Esse 2, quando veio, acabei não colocando, né? É 2y, tá? Então, o que sobrou, na verdade? Sobrou menos y ao quadrado, menos 2y, igual a 0, que é uma equação do segundo grau, incompleta em C. Então, a gente pode resolvê-la da forma que você achar melhor, tá? Eu vou usar um método, mas você, como eu disse, pode usar o caminho que você preferir. Eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar y ao quadrado mais 2y igual a 0. Como ela é incompleta em C, eu vou optar por colocar o y em evidência. Quando eu coloco aqui o y em evidência, vai ficar y mais 2 igual a 0, tá? Colocando aqui o termo em evidência, ficou desse formato. Aqui eu tenho um produto que dá 0, ou seja, a primeira parcela, que é o y, é igual a 0, já é a nossa primeira solução, e a segunda parcela, y mais 2 igual a 0. Daqui, quando eu isolo o y, o 2 vai para o outro lado negativo, então eu encontro a segunda solução para y, ok? Então, analisando o primeiro caso do item A, trocando por 1 e 1, os valores de x e e, a gente obteve dois valores para y, 0 e menos 2. Tá certo? Beleza? E notem que essas duas soluções, elas satisfazem a condição inicial lá do item A. Lá no item A, deixa eu pegar aqui, ó. Lá no item A, nesse primeiro caso, a gente falava, veja, que o x é maior ou igual que o y. Então, aqui a gente usou o x valendo 1, nós encontramos o y 0 e menos 2. Então, realmente, o x ele é maior do que o y. Então, está satisfeita a condição inicial, tá? Como eu disse, no item A nós tivemos dois casos, analisamos apenas o primeiro. Vamos analisar agora o segundo caso. Então, eu vou lá de novo no item A e vou pegar a equação e copiar ela para cá. Lá no item A, o segundo caso, a equação encontrada foi y menos x² menos xy sobre x² menos y ao quadrado. Então, sempre que a gente tiver uma equação com um módulo, a gente precisa fazer essas divisões em casos, senão a gente vai deixar as soluções incompletas, ok? Então, agora também vou trocar, tá? Então, esse daqui é o segundo caso. Vou até anotar aqui. Esse é o segundo caso. Vou trocar também o x por 1 e o e por 1, assim como a questão nos solicitou, tá? Então, vou substituir esses valores aqui. Vai ficar 1 igual a y menos o x ao quadrado, ou seja, menos o 1 ao quadrado, menos o x, que é 1 vezes o y, sobre o 1 ao quadrado menos y ao quadrado. Muito cuidado com esse menos 1 ao quadrado, porque esse menos não está ao quadrado. Veja aqui em cima, eu tenho menos um número ao quadrado, tá? É diferente de ter um número negativo ao quadrado. Não é isso que acontece aqui. Aqui eu tenho o menos e um número ao quadrado. Ou seja, eu tenho o menos e o 1 ao quadrado. Aqui quem está ao quadrado não é o menos 1, tá? O menos está aqui fora. O que isso vai mudar na minha conta? Veja, y menos... Quanto é o 1 ao quadrado? É 1. Menos 1 vezes y dá menos y sobre
1 ao quadrado é 1, menos y ao quadrado. Se aqui quem tivesse ao quadrado fosse o menos 1, aqui ficaria mais 1 no resultado, ok? Vamos só dar uma organizada aqui. Assim como a gente fez no outro caso, essa parte a gente traz para cá. Então vai ficar 1 vezes 1 dá 1. O menos y ao quadrado vezes 1 dá menos y ao quadrado, igual a parte de cima. A parte de cima eu tenho y com menos y, vai cancelar, sobrando apenas o menos 1, certo? Vou trazer todo mundo para um único lado, para poder estar analisando. Então, aqui eu tenho 1 menos y ao quadrado mais 1 igual a 0. Nesse caso, não vai cancelar, já que eu tenho 1 mais 1. Então, o que eu tenho no momento é menos y ao quadrado mais 2 igual a 0. Tá? Vou multiplicar aqui por menos 1. Ficou dessa forma. Então, vai ficar y ao quadrado menos 2 igual a 0. Isolando aqui o y ao quadrado, ela também é incompleta. Só que nesse caso ela é incompleta em b. Então, o caminho mais fácil é isolar o y ao quadrado. O 2 negativo vai aparecer positivo do outro lado. E agora a gente pode colocar o quadrado como raiz quadrada, ficando que y é igual a mais ou menos raiz quadrada desse cara que está aqui. Bom, então nós temos aqui duas soluções para esse segundo caso. O mais raiz de 2 e o menos raiz de 2. Tá? Temos um problema aqui. Essas duas soluções, as duas não satisfazem a condição inicial. Veja, vamos lá no item A. A condição inicial do segundo caso é que o x seja menor do que o y. Bom, o x, nesse caso, é 1. Ele tem que ser menor do que o y. X tem que ser menor do que o y. Então, qual dessas duas que a gente vai cancelar? Aqui eu tenho duas possibilidades. Ele pode ser o mais raiz de 2 e ele pode ser o menos raiz de 2. Bom, como o x tem que ser menor do que o y, eu vou cancelar o negativo, já que o negativo seria menor do que o x, que vale 1. Então, nesse caso, o y vale raiz de 2 apenas. E a segunda opção foi cancelada por conta disso, tá? Porque não daria certo. Para esse caso aqui, o x não seria como foi solicitado lá no início. O x não seria menor do que o y, tá? Então, aqui o x não seria menor do que o y, ok? Então, a única solução para esse caso aqui vai ser y igual a raiz de 2 positivo. Beleza? E assim nós terminamos a primeira questão da D1 do semestre passado. Beleza? Vamos lá, então. Vamos para a questão 2, pessoal. Questão 2. Só pegar ela aqui. Questão 2. Considere a expressão. Questão 2 aí talvez a mais extensa, né, da lista. Tem muito a se analisar. Vamos com calma, que vai dar tudo certo. A questão 2, nós temos aí uma expressão que foi dada, e de x, que é dado por uma fração. Em cima eu tenho 3 menos 5x. E embaixo, no denominador, eu tenho dois módulos. Eu tenho 1 menos 4x dentro do primeiro módulo, menos um segundo módulo apenas com x. Tá? Então, faça o que se pede. Letra A, encontre os valores de x, tais que a expressão seja igual a 0. Encontre os valores de x, tais que a expressão dada seja maior que 0. Encontre valores de x, tal que a expressão dada seja menor que 0. Então, a gente até consegue responder facilmente o item A. Tá? Dá até para a gente fazer isso de uma vez, para já adiantar. Mas é interessante que a gente construa algumas tabelas para analisar o sinal, que a gente conseguiria responder todas elas de forma conjunta, tá? Mas vamos lá. O item A, que a gente já pode resolver,
ele pede que a gente analise o caso onde essa expressão que foi dada seja igual a zero. E que a gente, então, determine aí o valor de x. Essa é a problemática da questão 2, no item A. Então, no item A, eu pegaria a expressão mesmo, ou seja, 3 menos 5x sobre módulo de x, e isso daqui precisa ser igual a zero, como foi dado, tá? Se eu tenho uma fração e essa fração dá zero, obviamente que a parte de baixo não é zero, porque não pode ser por definição. Então, se uma fração dá zero, quer dizer que a parte de cima é igual a zero, ou seja, 3 menos 5x é igual a zero. Então, como eu disse, o primeiro caso acaba sendo bem fácil por conta disso, já que a gente nem vai precisar inicialmente analisar a parte de baixo aqui, tá? Isolando aqui o x, eu tenho que menos 5x vai ser igual a menos 3. Posso multiplicar aqui por menos 1, vai ficar 5x igual a 3. E aí, terminando de isolar o x, nós teremos 3/5. Tá? Então, o item A já foi respondido. Encontre os valores de x, tais que a expressão que foi dada seja igual a zero. Então, nós encontramos o valor de x vai ser 3/5. Tá? Para fazer o item B e C, como eu disse, é interessante que a gente analise, construa uma tabela analisando os sinais. Ele até dá como sugestão da questão, dá uma olhadinha embaixo aí, faça a tabela do estudo de sinal da expressão. Tá? Inclusive, essa construção da tabela é levada em consideração na hora de dar a pontuação para vocês no acerto da questão. Então, precisa ter essa construção da tabela. Para a gente poder construir uma tabela bacana, no sentido de ter ali todos os dados que a gente precisa, todos os intervalos que a gente está analisando, é importante a gente analisar esses intervalos de crescimento e de decrescimento que possam estar aparecendo. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos separar a expressão que foi dada. Tá? Vamos analisar aqui a parte de baixo dela. A parte de cima, a gente já analisou a expressão, né? A gente já descobriu aqui o ponto, que é o ponto onde x vale 3/5. Agora eu vou analisar a parte de baixo, tá? Então vamos lá. No item B, vamos estudar aqui os sinais. Estudando os sinais. Então vou pegar ali a parte de baixo, né? Como eu disse, ó. Módulo de 1 menos 4x menos o módulo de x. Esse módulo aqui que eu vou analisar agora, eu vou separar ele em duas partes, tá? Eu vou pegar primeiro aqui apenas esse primeiro módulo, para a gente poder analisar ele com calma. Então, esse primeiro módulo aqui, eu tenho o módulo de 1, módulo de 1 menos 4x. Então, esse primeiro módulo é o que a gente vai analisar. Pela definição de módulo, a gente sabe que o módulo é igual a ele mesmo, se o que tiver aqui dentro for maior que zero. Ok? Então, tá aí a primeira definição. Vai ser zero se o que tiver aqui dentro for igual a zero, obviamente. E eu tenho o último caso, que é se o que tiver ali dentro for menor que zero. Só que quando o que está ali dentro é menor do que zero, a gente troca o sinal dos termos, lembra? Então vai ficar menos 1 mais 4x. Então ficou dessa forma aqui. Depois que a gente faz essa distribuição, a gente vai reescrever isso dando uma ajeitada aqui nesses intervalos, só para a gente conseguir entender que é o que a gente precisa, esse final aqui. Então, ou seja, vai ser 1 menos 4x, se aqui eu vou isolar esse x, tá? Quando eu isolar esse x aqui, você pode fazer com calma, eu vou fazer um deles, tá? Mas aí depois, para vocês não ficarem perdidos, veja, aqui eu vou isolar, vai ficar menos 4x maior que 0 menos 1, dá menos 1. Aqui eu vou precisar multiplicar por menos 1, tirar esse sinal daqui, vai ficar 4x
trocou o sinal por conta do menos 1. Esse sinal de maior, ele vai inverter por conta do menos 1, mais 1. Aí eu termino de isolar aqui o x, vai ficar 1/4, ok? Ou seja, isso daqui acontece se o x for maior, x for menor que 1/4. Então, a primeira expressão que eu tinha, eu já reescrevi ela de uma forma agora, onde eu já consigo perceber um intervalo, tá vendo? Existe uma limitação. O x ele precisa ser menor que alguém. E são desses intervalos que a gente precisa, para poder construir uma tabela bem completa. O segundo caso é a mesma coisa, ele vai ser 0, se x, quando eu isolar aqui, vai dar o mesmo resultado, só que agora vai ser igual a 1/4. E a última parte da conta, ele vai ser menos 1 mais 4x. Se, vou isolar aqui, vai dar o mesmo resultado, só que agora o sinal vai ser outro, né? O sinal vai ser esse, ele vai inverter quando eu multiplicar por menos 1, então vai dar maior que 1/4. Tá? Então, quando eu analisei a parcela módulo de 1 menos 4x, nós encontramos esse intervalo aqui. Tá? Então, vou deixar isso aqui separado, porque é muito importante para a gente esses intervalos aqui, que no final a gente vai juntar tudo na mesma tabela, ok? Agora, eu vou analisar essa segunda parte aqui, ó, a parte do x. É uma parte mais direta, mas a gente não pode deixar de colocar. Então, o módulo de x, vamos lá. O módulo de x, ele vai ser igual, pela definição, ele vai ser igual a ele mesmo, se o que está ali dentro, que é o x, for maior que 0, ele vai ser 0, se o que está ali dentro, que é o x, for igual a 0, e ele vai ser menos x, se o que tiver ali dentro, que é o x, for menor que 0. Então, aqui os intervalos já estão bem definidos, então eu não preciso organizá-los. Então, a gente também para aqui, tá? Então, já já a gente vai voltar aqui nesses dois retângulos que eu fiz para poder buscar por essas informações que estão aqui no finalzinho, que são esses intervalos, tá? Então, vamos lá. Vou pegar uma outra folha aqui. Então, continuação da questão 2. Vamos construir aqui a nossa tabela, só que ainda nem será uma tabela já para a gente estudar o sinal. A gente vai construir uma tabela agora para poder organizar os dados que a gente colocou ali naqueles retângulos anteriores, tá? Então, na primeira tabela, vamos juntos, eu analisei separadamente o módulo de 1 menos 4x, analisei isso separadamente, e depois eu analisei também separadamente apenas o módulo do x, certo? E aí depois a gente vai fazer uma subtração entre essas duas linhas para encontrar a terceira, que vai ser exatamente isso, a primeira linha menos a segunda linha. Então a gente analisa essa e essa, usando a tabela que a gente tinha, e depois a gente faz uma subtração para chegar nessa última aqui, que é o que me importa, tá? Para a gente mais uma vez poder analisar os intervalos aí. Então vamos lá. Essa tabelinha também tem alguns intervalos. E da onde que vão sair esses intervalos? Das informações que nós tiramos no item anterior. Veja, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Eu tenho o 0, que está sendo analisado, números que podem ser maiores ou menores que 0, e eu tenho o 1/4, números que podem ser maiores ou menores que 1/4. Então, eu vou dividir isso usando todos esses números, tá? Eu vou usar o 0 e vou usar o 1/4, já que são eles que aparecem aqui. Então, eu vou usar o 0 e o 1/4 aqui nesses meus intervalos. Só que eu vou abrir eles da forma disjunta, usando a maior quantidade de intervalos que eu puder. O menor intervalo que eu vou usar aqui, o intervalo mais à esquerda, vamos dizer assim, seria analisar o x que seja menor que 0. Então, x menor que 0 vai ser a minha primeira coluna da tabela. Depois, eu vou juntar as duas informações que eu tenho. Eu vou pegar um x que seja maior do que o 0, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser menor do que 1/4.
Tá vendo? Eu já usei o 0 e agora estou usando 1/4 também. Essa vai ser a minha segunda coluna. E para terminar, agora eu vou analisar os valores de x que são maiores que 1/4. Dessa forma, a gente vai analisar todos os casos. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar lá naquela tabela que a gente acabou de fazer, naquele retângulo que eu fiz lá, para valores de x menores que 0, o que acontece com essa expressão aqui. Então, vamos lá. Então, ó, estou analisando essa expressão aqui. Ele quer que eu analise valores menores que 0. É isso que está na tabela, menor que 0. Bom, se ele é menor do que 0, consequentemente, ele é menor do que 1/4, certo? Ou seja, ele vale 1 menos 4x. Então, já vou anotar aqui. 1 menos 4x. Agora eu vou analisar a mesma expressão para o número que seja entre 0 e 1/4. Bom, ele tem que ser maior que 0 e menor que 1/4. Bom, aqui ele é igual a 1/4, aqui ele é maior que 1/4. Então, entre 0 e 1/4 continua sendo essa mesma expressão, menor que 1/4, ou seja, 1 menos 4x. Então, esse também vai ser 1 menos 4x. E por último, que ele seja maior que 1/4. Então, se ele vai ser maior do que 1/4, veja, maior do que 1/4 vai ser menos 1 mais 4x, menos 1 mais 4x. Completei a primeira linha, agora eu vou para a segunda linha. Eu vou analisar apenas o módulo de x, lá na tabela, módulo de x. O primeiro caso é quando o x for menor que 0. Quando o x for menor que 0, veja o que acontece. X menor que 0 quer dizer que vale menos x. Então, boto aqui menos x. O segundo caso é quando o x está entre 1/4 e 0, mas veja, ele é maior do que 0. Se ele é maior do que 0, eu estou analisando apenas nesse retângulo aqui, se ele é maior do que 0, então ele vale x. Então aqui vai ser apenas x. E aqui quando ele é maior do que 1/4. Bom, maior do que 1/4, com certeza, ele é também maior do que 0, ou seja, também vale x. Bom, então nós terminamos aqui as duas primeiras linhas. Agora é só fazer a subtração para descobrir os intervalos aqui do final. Vamos lá? Então, quando eu pegar essa expressão menos a de baixo, vamos lá. Essa expressão menos a de baixo. Então, quando eu falo menos, eu vou trocar o sinal, certo? Então, vai ficar 1 menos 4x menos x. Ou seja, 1 menos 4x mais x. 1 menos 4x com mais x vai dar 1 menos 3x. Se ficou muito rápido, vamos colocar aqui no rascunho. Veja, eu tenho o de cima, que é 1 menos 4x, menos o de baixo, que é menos x. Então, ficou 1 menos 4x mais x, ou seja, 1 menos 3x. Tá? Então, foi isso que a gente fez aqui. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com o segundo termo, só que agora, como não tem menos, vai ficar 1 menos 4x menos o x. 1 menos 4x menos o x vai dar 1 menos 5x. Se precisar de rascunho, a gente faz aqui, ó. 1 menos 4x menos o de baixo, que é o x. Ou seja, 1 menos 5x. Então, já está aqui. Tá? E para terminar, essa última aqui vai ficar 1 mais 4x menos o x. Ou seja, vai dar menos 1 mais 3x. Se quiser pôr no rascunho, menos 1 mais 4x menos o x, ou seja, menos 1 mais 3x. Exatamente como a gente colocou aqui. Bom, então agora nós temos aqui os intervalos do nosso denominador. E esses intervalos a gente também vai estar analisando agora. Tá? Então agora a gente pode juntar essa nossa tabela, colocando ela numa nova expressão de forma única. Veja, eu posso colocar agora como o primeiro módulo, que é 1 menos 4x, menos o segundo módulo, que é o x, e agora eu posso escrever de forma única, tá? Como que eu faço isso? Bom, ela vai ser 1 menos 3x, se o x for o quê? Menor que 0,
está aqui em cima da tabela, ela vai ser 1 menos 3x, se o x for menor que 0. Ela vai ser 1 menos 5x, 1 menos 5x, se o x estiver entre 0 e 1/4. E ela vai ser menos 1 mais 3x, se o x for maior que 1/4. Tá? Então, nós construímos aí agora, separando cada um dos intervalos aqui. É importante a gente notar nessa tabela que eu tenho valores onde essa minha conta aqui daria problema. A minha expressão original, ela tem um denominador que não pode ser 0, certo? E esse denominador, a gente abriu ele, analisando os casos, nesse formato aqui, ó. Então, o denominador pode ter essa possibilidade nesse intervalo, pode ter essa possibilidade nesse intervalo e pode ter essa possibilidade nesse intervalo. O que a gente está fazendo é abrir esse mesmo denominador, analisando os módulos para cada intervalo que a gente descobriu. Então, eu tenho essa possibilidade de denominador, essa possibilidade e essa possibilidade. Tá? Então, em algum deles, será que pode dar 0? Se der 0, a gente precisa calcular para poder saber quando que ela não está definida. Bom? Então, nesse caso, a nossa equação ela não vai estar definida nos zeros para esses valores que estão aqui. Então, a gente pode calcular isso. Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro valor que está aqui, que é o 1 menos 3x. Se a gente falar que ele é igual a 0, a gente descobre o valor que zeraria essa expressão. Isolando aqui o x, eu tenho menos 3x igual a menos 1. Multiplicando por menos 1 vai dar 3x igual a 1. Ou seja, x é igual a 1/3. Então, se o x for 1/3, ele vai zerar. Não pode zerar, já que a gente está falando de um denominador. Vou fazer com o próximo. 1 menos 5x igual a 0. 1 menos 5x igual a 0. Isolando aqui, eu tenho menos 5x igual a menos 1. Multiplicando por menos 1 vai ficar 5x igual a 1. E aí, isolando o x, eu tenho 1/5. Tá? E eu teria que fazer com a última também, que é essa aqui, ó, menos 1 mais 3x. Então, menos 1 mais 3x igual a 0. Quando eu for isolar, vai dar 3x igual a 1. E a gente percebe que já ficou igual a essa daqui, ó. Então, nem preciso terminar, tá? Mas se quiser, vai dar 1/3 novamente. Então, essa galera que eu encontrei aqui são os valores onde... Então, ó, 1/3, 1/5, aqui é 1/3 de novo, então nem preciso colocar, 1/3 e 1/5 são valores de x em que a expressão que foi dada não está definida. Tá? Porque são valores que vão zerar o denominador. Beleza? Então tá aí. E com isso a gente acabou de descobrir os outros valores que a gente vai analisar no nosso intervalo. Tá? Então, com essa brincadeira toda que a gente fez até agora, nós descobrimos alguns valores que a gente vai analisar no nosso intervalo para construir a tabela final, e aí já já você vai ver o porquê de tudo isso. Então, valores que apareceram até agora, tá? Então, a gente vai analisar os sinais, mas quais foram os valores que apareceram? Apareceu o 0, apareceu o 1/5, apareceu o 1/4, apareceu o 1/3 e apareceu o 3/5. Todos esses valores apareceram aqui nas nossas contas. Então, a gente vai usar esses valores para construir uma tabela bem detalhada, tá? Aqui eu já coloquei eles em ordem crescente para facilitar, tá bom? Perceba que tá certinho aqui na ordem crescente. Quando eu for construir a minha tabela, eu já vou aproveitar isso daqui, tá bom?
Então, vamos lá agora para a construção da tabela. E aí, a partir da tabela, vocês vão ver que vai ficar bem fácil de responder o que ele está perguntando. Dá trabalho construir a tabela, mas depois que a gente tem a tabela pronta, aí fica bem fácil, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Então, vamos construir uma tabela aqui. O primeiro que a gente vai analisar vai ser apenas a parte de cima da expressão que foi dada, tá? Que é o numerador. A parte de cima ela é dada por 3 menos 5x. A gente vai analisar o sinal dessa expressão, tá? E depois a gente vai analisar o sinal só da parte de baixo, que é 1 menos 4x dentro do módulo, menos x. Bom, então a gente vai analisar esses dois casos, e aí depois a gente vai usar a regra de sinal da divisão, porque o que a gente quer, na verdade, é a divisão desses dois. É o primeiro dividido pelo segundo. Opa. Certo? Então a gente vai analisar só o de cima, só o de baixo, e depois eu uso a regra de sinal para analisar a divisão aqui, o quociente entre os dois, já que é isso que ele está querendo. Tá? Então, mais uma vez, a gente analisa o sinal da primeira, a gente analisa o sinal da segunda, e depois é só usar a regrinha de sinal para fechar isso daqui. Tá? Então vamos lá colocar os intervalos. O primeiro intervalo vai ser x menor do que o primeiro, então x menor que zero, esse vai ser o nosso primeiro intervalo. E agora a gente vai colocando intervalos abertos, pegando o anterior e o próximo, tá? Então agora o x vai estar entre quem? Entre o anterior, que é o zero, e o próximo, que é 1/5. O próximo intervalo foi esse. O próximo vai ser o x vai estar entre o anterior, que foi 1/5, e o próximo, que é 1/4. O próximo intervalo vai ser x entre o anterior, que é 1/4, e o próximo, que é 1/3. Depois, x está entre 1/3 e o próximo, que é 3/5. Terminou. Falta, então, apenas o último, que vai ser o x maior que 3/5. Já que agora eu já falei do intervalo desse, então só tem esse daqui, não existe um próximo. Então, nós cercamos aí todos os intervalos possíveis que a gente analisou até agora. Tá certo? Então, vamos lá analisar os sinais dessas expressões todas. Primeiro, para analisar o sinal dessa expressão aqui, a gente tem vários caminhos, tá, para analisar esses sinais. A gente pode ir chutando valores dentro desses intervalos, mas às vezes dá trabalho, tá? Então não é muito aconselhável fazer isso, apesar de ser um dos caminhos. O que a gente pode fazer também é analisá-los como equações, resolver essas funções e analisar o sinal dela, tá? Então essa primeira aqui, ó, a gente analisar ela até como uma função afim, a gente consegue facilmente perceber que é uma função decrescente, tá? Vou até colocar aqui embaixo para a gente poder analisar isso, ó. Se eu analiso ali o 3 menos 5x, até como uma forma aqui da reta, ela vai passar pelo... A gente já calculou isso, né? Quando a gente, lá na letra A da conta, deu 3/5, ele vai passar aqui pelo 3/5, e a parte negativa é a parte que está à direita dele, né? Então, ele vai ser negativo apenas para valores maiores que 3/5. E vai ser positivo, veja, ele está acima dessa reta para valores que vêm antes dele. Então, quando eu analiso esse intervalo aqui, ó, qual o sinal que eu vou colocar para cada quadradinho desse? Bom, ele só vai ser negativo para valores que são maiores que 3/5. Maiores que 3/5 é apenas na última coluna. Então, ele só vai ser negativo nesse último quadradinho aqui. Todos os valores que são menores que ele são positivos. Então, aqui ele vai ser positivo, 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 positivo e positivo, tá? Então, estamos aqui analisando os sinais dessas duas expressões para depois a gente poder juntar, tá bom? Esse aqui de baixo agora, a gente analisar o sinal dela também. Vamos lá? Vamos fazer aqui no rascunho também. Então, vou copiar a expressão para cá, para a gente poder analisar aqui os sinais. Então, a expressão é módulo de 1 menos 4x menos x. Tá? Eu quero descobrir, inicialmente, para quais valores
essa expressão tem um sinal positivo? Ok? Então, vamos lá, quero descobrir, tá? Para quais valores ele tem sinal positivo? Para valores que são maiores que zero, certo? Então, vamos resolver isso daqui. Bom, vou isolar aqui um dos módulos, vai ficar 1 menos 4x maior que o módulo de x. Aqui eu tenho duas possibilidades, né? Sempre que eu tenho uma equação com um módulo, a gente vai ter aí duas possibilidades. Seriam 4 possibilidades, mas elas acabam retornando, então, na verdade, são duas, tá? Uma delas vai ser manter o sinal de todo mundo, que é 1 menos 4x maior que x. E a outra, a gente mantém o sinal de um deles e troca da outra parte. Então, vou manter aqui a primeira parte, 1 menos 4x, o sinal também muda, e muda o sinal da segunda parcela, ok? Então, quando eu resolvo aqui essas duas expressões, a gente tem aí as soluções possíveis. Essa primeira, vou isolar aqui o x, esse x aqui vai vir para cá menos x, eu já tenho menos 4x, o menos x vai dar menos 5x, maior o 1, quando vem para cá, vem menos 1, ficou desse jeito aqui. Aí a gente tem que multiplicar por menos 1, por causa desse menos aqui, vai ficar 5x, o sinal troca, e o 1 também troca o sinal. Isolando agora, basta tirar o 5, vai ficar x menor que 1/5. Ou seja, essa expressão vai ser positiva para todo valor de x que seja menor que 1/5. Será que tem outro valor? Vamos ver, tá? Vamos resolver essa parte aqui. Então, esse x negativo vem para cá positivo, vai ficar menos 4x com mais x, vai dar menos 3x. O sinal é esse aqui, e o 1 vai para cá negativo. Multiplico por menos 1, vai dar 3x maior que 1. Quando multiplica por menos 1, troca o sinal de todos, inclusive da expressão. Então, o x aqui vai ser maior que 1/3. Tá? Olha o que a gente acabou de descobrir. A gente descobriu os lugares onde o sinal vai ser positivo. Tá? Que lugares é esse que o sinal vai ser positivo? Quando o x for menor que 1/5, ou seja, menor que 1/5 está aqui, ó, x menor que 1/5. Então, ele vai ser positivo aqui, e o zero também é menor que 1/5. Então, está aqui positivo também. Todos que estão à esquerda dele são menores, então positivo. Tá? Só que aqui ele diz também que ele vai ser positivo para valores maiores que 1/3. Então, vou procurar aqui 1/3, veja, está aqui, ó. Aqui o x menor que 1/3, então não. Agora aqui eu tenho x maior que 1/3, então se encaixa. Maior são todos que estão à direita. Eu descobri mais dois sinais, tá? Pela lógica, se esses dois são os valores que são positivos, obviamente esses dois teriam que ser negativos, tá? Então a gente já pode completar aqui com menos. Mas se você quiser fazer as contas, vai ser uma conta muito semelhante a essa que a gente acabou de fazer. A gente vai pegar a mesma expressão, 1 menos 4x dentro do módulo, menos o módulo de x, e agora, para ser negativo, ele tem que ser menor que zero. A gente separa os módulos. Como eu disse, vai ser tudo muito parecido, tá? Só vai trocar aí a ordem dos sinais. Aqui também vai dividir em dois casos. O primeiro caso, 1 menos 4x menor que x. E o segundo caso, 1 menos 4x maior que menos x, que é o que troca os dois sinais. Esse daqui, isolando, vai dar... Esse x vem para cá menos, então vai ficar menos 5x menor que menos 1. Multiplicando por menos 1 vai dar 5x maior que 1. Então, x aqui tem que ser maior que 1/5. E do outro lado, o x vem para cá positivo, vai ficar 4x mais x, vai dar menos 3x, maior que menos 1. Multiplicando por menos 1 vai dar 3x menor que 1. Isolando aqui o x, eu tenho x menor que 1/3. Então, veja, quando que ele vai ser negativo? Quando ele for maior que 1/5 e menor que 1/3. Exatamente o que está aqui, ó, x maior que 1/5 e x menor que 1/3. Nesses dois lugares, como a gente já suspeitava, tá? Então, percebam, galera, que a gente completou a tabela inteira em todos os intervalos problemáticos ou não que apareceram na nossa conta até agora. Agora eu vou usar a regra do quociente dos sinais para analisar o sinal final da minha expressão. Então, vamos lá. Mais com mais no quociente vai dar mais com mais vai dar mais com menos vai dar menos com menos vai dar menos.
Aqui eu tenho mais com mais vai dar mais e menos com mais vai dar menos. Tá? Então, agora nós vamos tirar a nossa resposta dessa última linha aqui. Ó. Deixa eu pegar uma outra folha que eu acabei ficando sem espaço. Então, dessa última linha é que a gente vai estar analisando. Então, vamos lá. O item A dessa questão pedia valores de x, vou até pegar aqui novamente para ler. Ó. Encontre valores de x tal que a expressão é de x seja igual a zero. Nós encontramos. O x tem que ser 3 quintos, não foi isso? Encontramos lá no comecinho. X tem que ser 3 quintos. Beleza. Aí na letra B, ele quer saber os valores para que o E de x seja maior que zero. Dá uma olhada, agora é só olhar para a tabela. O E de x é esse aqui. Para quais valores que ele é maior que zero? Os lugares onde está sinal de positivo. Então agora basta eu pegar os intervalos lá em cima. Veja, ele está com sinal de positivo, ele tem que ser menor do que zero. Menor do que zero são infinitos números. E ele é limitado aqui pelo 1/5. Ou seja, ele vai daqui para trás, todo mundo, tá? Então, daqui para trás ele vai ser positivo. Ou seja, ele tem que ser menor do que 1/5. Então, esse primeiro intervalo aqui, a gente pode escrevê-lo como um intervalo aberto, que vem do menos infinito até o 1/5. Essa primeira parte aqui, ó, mais e mais. Ele é positivo. Ele tem que ser menor que zero, que é todo mundo, até o menos infinito. E ele é limitado aqui no 1/5. Só que aí ele tem outro aqui positivo. Ó. Esse aqui também é positivo. Ele é limitado em quem, esse cara? Então, vou colocar aqui uma união, porque o meu resultado vai ter uma segunda parcela. E esse cara é limitado em quem? Ele é limitado no 1/3 e 3/5. Então, eu venho aqui, 1/3 e 3/5. Terminou. Está aqui o meu resultado. Tá? E no item C, ele quer que a minha expressão seja um número menor que zero. Bom, para ser menor que zero, é só olhar para a tabela e ver aonde que tem sinal de menos. Também são 2 intervalos. Veja, esse primeiro intervalo de menos vai daqui até aqui. Então, é só olhar lá em cima, onde que vai, ó. Daqui ele vai do 1/5 até 1/3, tá vendo? De 1/5 até 1/3. Então, vou botar aqui. 1/5 até 1/3 é a primeira parte do meu intervalo. E eu vou juntar isso, eu vou unir, por isso o símbolo de união, com a outra parte que apareceu menos, que foi essa aqui. Ó. Que parte é essa? São valores que precisam ser maiores que 3/5. Bom, se é maior que 3/5, quer dizer que é do 3/5 para lá, ou seja, de 3/5 para o infinito. Então eu venho aqui, ele vai ser do 3/5 até o mais infinito. Por que é que eu usei mais infinito e aqui menos infinito? Porque aqui ele ia para a esquerda, então ele ia para o infinito de números negativos. Aqui ele está indo para a direita, é um infinito, mas da parte positiva dos números. Então assim a gente responde os 3 tópicos, quando a expressão for igual a zero, quando for maior que zero e quando for menor que zero. Beleza? Terminamos então a questão 2. Tá? A questão 3 e 4, fiquem tranquilos, elas são bem menores, tá? Essa 1 e essa 2, a gente tem que analisar bastante coisa, então acaba ficando um pouquinho extenso, tá? Mas as próximas são menores. Vamos lá? Vou só pegar aqui. Próxima questão, questão 3. Achei. Questão 3. Considere a equação. Questão 3. Considere a equação raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 igual a módulo de x menos 1. Item A. Determine os valores reais para x para os quais raiz quadrada de x menos 1 existe, notando que a raiz quadrada é positiva. Considere o membro da direita para determinar quais valores de x são admissíveis. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar essa parte aqui, ó, essa parcela aqui. Aqui nós temos uma raiz quadrada, tá?
Uma raiz quadrada, a gente sabe que ela precisa ser um número positivo, tá? Ó, uma raiz quadrada precisa ser um número positivo. Então, ó, vou colocar aqui. A raiz é um número positivo, né? Então, o que está dentro dela também precisa, porque senão nem seria um número real, como ele disse, né? São valores que precisam ser admissíveis. Então, para que isso daqui seja real, o que está ali dentro, que é x² menos 1, precisa ser um número maior ou igual a zero. Tá? Aqui eu tenho uma inequação do segundo grau. Para resolver essa inequação, eu particularmente gosto de transformá-la aqui num rascunho, que eu chamo de equação característica. Eu transformo ela em uma equação, só para que eu possa descobrir as raízes. Então, aqui eu vou descobrir as raízes dessa minha equação. Tá? Descobrir. Agora eu volto para resolver a minha inequação com essas raízes características. Veja, vou pegar a reta, vou marcar essas duas soluções aqui que eu encontrei na minha reta. Então, são soluções, uma negativa e uma positiva. Então, tem aqui menos 1 e 1. Eu tenho um sinal de igualdade aqui, então vou deixar fechada essa marcação. Aqui é uma parábola, né? uma inequação do segundo grau. Como o coeficiente aqui do termo do segundo grau é positivo, quer dizer que a nossa parábola ela tem essa curvatura aqui, tá? Concavidade desse jeito. Isso nos garante que os valores positivos dela estão para os lados externos, ou seja, à esquerda e à direita dela. E dessa forma os valores negativos estão abaixo, né? Estão aqui no meio, ó. Então, eu estou analisando os valores que são maiores ou igual a zero, ou seja, valores positivos aqui na minha expressão, aqui na minha reta. Onde que eu tenho os valores positivos? Bom, eu tenho valor positivo para qualquer valor que seja menor ou igual a menos 1, tá aqui, daqui para cá, ou daqui para cá, ou seja, ou valores de x que sejam maiores ou iguais a 1, tá? Então, a primeira expressão que eu analisei foi a parte da esquerda. Eu descobri essas soluções aqui. Tá? Isso daqui me garante uma condição de existência dessa primeira parcela aqui. Tá? Beleza. Agora a gente tem que fazer basicamente a mesma coisa, só que com o outro lado da expressão. Por quê? Se aqui, ao mesmo tempo que eu tenho uma raiz que eu preciso garantir que seja um número positivo, do lado de cá é o resultado de uma raiz quadrada. Então, o resultado de uma raiz quadrada também é um número que tem que ser positivo, ou zero, né? Mas tem que ser não negativo, vamos dizer assim. Então, vou escrever essa parcela de cá, a segunda parcela. Então, ó, aqui foi a primeira. Agora eu vou escrever a segunda parcela. A segunda parcela é módulo de x menos 1. Isso também precisa ser um número não negativo, ou seja, maior ou igual a zero. Tá? Vou isolar aqui o módulo, vai ficar módulo de x maior ou igual que 1. Agora a gente resolve essa expressãozinha aqui. Tá bom? Essa expressão é uma inequação modular, com a prática que isso daqui representa o quê? Representa que o x ele é maior ou igual que o 1, ou que o x, lembra que a gente fez isso numa conta anterior? A gente repete uma das expressões e troca o sinal da outra, né? Então, é basicamente isso, tá? Então, a minha primeira expressão é essa aqui, que o x ele é maior ou igual a 1, ou o menos x ele vai ser maior ou igual que 1. Multiplicando aqui por menos 1, eu tenho que o x vai ser menor ou igual que menos 1. Então, tá aí as duas soluções para o item A, tá? Então, o item A determina os valores reais de x para os quais a expressão dada existe. Tá? Então, tá aí. Esse valor existe, tá? Que a gente analisou as duas condições. Essa condição aqui e essa condição aqui. Tá bom? Notem que as condições são as mesmas, ó. X tem que ser menor ou igual a menos 1, x menor ou igual a menos 1. X maior ou igual a 1, x maior ou igual a 1. Então, essa é exatamente a condição
de existência dos dois membros, tá? Tanto da direita quanto da esquerda. Beleza? Vamos agora para o item B. O item B da questão 3 resolva a equação caso exista uma solução real e justifique. Então, vamos lá. Vamos resolver. Então, eu tenho a equação dada, que foi x² menos 1, igual a módulo de x menos 1. Vamos resolver ela. Primeiro passo que a gente pode fazer aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho uma raiz. Então, um dos caminhos bem práticos que eu uso para eliminar uma raiz de uma equação é elevar ambos os lados ao mesmo índice da raiz. Como é uma raiz quadrada, eu elevo o quadrado dos dois lados, tá? Esse quadrado vai cancelar essa raiz, ficando apenas o que está aqui dentro, ou seja, x² menos 1, igual. Esse quadrado aqui eu tenho um quadrado de dois termos, então tem que usar aqueles produtos notáveis, que vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então ficaria dessa forma aqui. Bem diferente, né? Bem estranho ter esse módulo aqui. A gente pode agora cancelar algumas coisas. Perceba que a gente pode cancelar esse termo aqui com esse termo aqui. Apesar de visualmente diferentes, eles são iguais. Por quê? O x² ele é um número positivo. E aqui eu tenho o módulo de x². Só que o próprio x² já me garante que ele vai ser positivo. Imagina com o módulo, né? Então, esses dois termos eles são iguais de lados opostos de uma equação. Então, eles se cancelam, tá? Então, desse lado sobrou menos 1. Aqui sobrou menos 2 módulo de x mais 1. Então, eu vou isolar o que tem módulo. Então, essa parte aqui vai lá para o outro lado. Vai ficar 2 módulo de x igual a 1 mais 1. Ou seja, 2 módulo de x igual a 2. Para acabar de isolar, vai ficar 2 dividido para 2. E aí eu descubro que o módulo de x vale 1. E aí, como o módulo de x vale 1, a gente vai ter, então, duas possibilidades para o x. Quer dizer que o x pode ser 1 ou o x pode ser menos 1, já que o módulo desses dois números pode ser. Né? Esses dois números são possibilidades tais que o módulo deles dá 1. Então, está aqui duas possibilidades para nossa, de solução para a nossa equação. Ele pede que a gente justifique, e aqui a própria resolução já é a justificativa. Bom, terminando então aí a questão 3. Vamos lá para a questão 4. Questão 4. Dados os conjuntos A. Vamos outra folha aqui. Questão 4. Dados os conjuntos A, os pontos, né? Ponto A, que é o ponto Azinho e 0. Tem o ponto B, que é o ponto menos Azinho e 0. E tem o ponto P na conta, que é o ponto 0 e Y. Aí ele diz o seguinte: dados os pontos A e B, determine Y de modo que o ponto P seja o terceiro vértice do triângulo equilátero APB. Então, só para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou colocar aqui no plano, mas não precisa, mais para a gente ter uma ideia mesmo. Apesar que eu sempre recomendo que a gente faça isso também nas provas, tá? Onde é que está esse ponto A? Eu não sei, porque eu não sei onde vale A. Tudo bem. Mas se o Y é 0, quer dizer que ele vai estar em cima do eixo X, tá? Esse aqui está sempre no X, esse daqui no Y. Então, se o Y é 0, quer dizer que ele vai estar em cima do eixo X. Então, como eu não sei, eu vou dar um espaço qualquer aqui, vou falar que esse seja o Azinho, que eu não sei quem é, e vou marcar o ponto A, tá? Então, esse aqui é o ponto A. É um ponto genérico para ele. Eu não sei o valor do Azinho, mas sei que o Y é 0, então isso me garante que ele esteja em cima do eixo X.
Vou fazer a mesma coisa com o B. Veja, x e y, mesma coisa, só que agora é menos A. Opa, se esse aqui é o A, o menos A é simétrico a ele. Então, o menos A vai estar aqui do outro lado. Então, esse cara aqui é o menos A. E esse aqui que eu acabei de marcar é o ponto B, tá? E o ponto P é o contrário, veja. Agora quem zera é o x, ou seja, o ponto P está em cima do eixo y. Tá? Então ele está aqui, ó, em cima do eixo y. Então ele pode estar aqui, por exemplo. Tá? Então esse aqui é o ponto P. E aí percebam que a gente forma realmente aí um triângulo. Bom, opa, não estou usando régua aqui. Então aqui vai ser o triângulo. E mais, ele afirma que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Tá? Só um detalhe, existe a possibilidade desse ponto P estar aqui embaixo também. Ó. Vou chamar aqui de P', tá? Existe a possibilidade desse P estar aqui embaixo, porque ele também garante essa situação. E aí o Y seria um número negativo, não tem problema nenhum, tá? Então tem que analisar esses dois casos aí. Então vamos lá o que ele está pedindo. Então no item A, dados os pontos, determine Y, sabendo que ele é um triângulo equilátero. Bom, só para a gente ter uma noção de triângulo, vou trazer esse triângulo para cá. Triângulo, vou trazer só o de cima, mas a gente entende que é semelhante ao de baixo, tá? Tá aqui o triângulo. Veja que daqui até aqui mede A. Daqui até aqui também mede A, porque está sendo menos A, mas é porque o eixo da parte esquerda aqui a gente sabe que é negativo. Mas em termos de comprimento, daqui até aqui mede A, e daqui até aqui também mede A. Ou seja, de A até B mede 2A. E como ele é equilátero, então aqui também é 2A e aqui também é 2A. Então aqui eu tenho a ideia, tá? O esboço de como é o meu triângulo. É um triângulo equilátero desse esquema aqui. Bom? Então, essa definição que foi dada aqui é que a distância entre todos os pontos vale 2A. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui a distância entre P e A, a distância entre esses dois pontos, e colocar na fórmula da distância, vamos lá, como é que eu coloco na fórmula da distância entre dois pontos? Lembra da distância? Vai ser raiz quadrada, o x do primeiro ponto, menos o x do segundo ponto, ao quadrado, mais o y do primeiro ponto, menos o y do segundo ponto, ao quadrado. É assim que se calcula a distância entre dois pontos. Como eu estou falando de P e A, como é que vai ser? O x daqui, ó, raiz quadrada, o x desse, que é 0, menos o x do outro, que é menos... Ah, estou falando do A, né? Ó, P e A. Então, 0 menos o A, que está lá em cima, ao quadrado, mais, agora o y é y mesmo, menos o y lá de cima, que é 0 ao quadrado. Vamos ver quanto que vai dar isso. Bom, aqui eu tenho 0 menos A, dá menos A ao quadrado, um número negativo ao quadrado, vai dar, né, ele positivo, e aqui y ao quadrado. Então ficou desse jeito aqui. A distância entre P e A. Só que essa distância entre P e A, eu já sei que ela vale 2A. Opa, então eu vou igualar aqui a 2A. Igualei. Tá? Depois que eu igualei, apareceu uma raiz e uma pequena equação. Então eu vou estar elevando aqui ao quadrado, como a gente já fez hoje, dos dois lados, para poder cancelar essa raiz quadrada. Aqui vai sobrar a quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu tenho o quadrado de 2A. O quadrado de 2 é 4 e A quadrado é A quadrado. Como ele quer descobrir o valor de y, então eu vou isolar o y. Vai ficar y ao quadrado igual a 4A quadrado menos A quadrado, que estava desse lado. Notem que aqui eu consigo fazer uma subtração. 4A quadrado menos 1A quadrado vai dar 3A ao quadrado. O quadrado aqui pode virar raiz quadrada. Ficaria y igual a mais ou menos, não posso esquecer, raiz quadrada de 3A ao quadrado. Aqui eu tenho um termo que está ao quadrado, esse termo pode sair da raiz, vai ficar então mais ou menos. Esse termo que está ao quadrado sai da raiz, perdendo o quadrado, e sobra aqui dentro o 3. Tá? Então está aqui as duas soluções para y, tem dois valores. O y pode ser A raiz de 3 ou pode ser menos A raiz de 3, como a gente havia suspeitado. Dois valores, um positivo e um negativo para o y, tá certo? Por que o A quadrado saiu, né? Se a gente esqueceu, a gente pode entender que isso daqui é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de A quadrado.
E aí o a quadrado corta com a raiz, o a então sai, ficando mais ou menos a raiz de 3, tá? Como a gente colocou aqui embaixo. Bom, então finalizamos aí o item... a questão 4 não tem item B. A questão 4 ele só queria mesmo saber, então, os valores de y, tá? Então esses são os valores de y. Deixa eu ver aqui de novo a pergunta. Determine y de modo que o ponto seja o terceiro vértice. Então, os dois valores de y estão aqui. Tá? Então, o primeiro valor seria a raiz de 3, é um dos valores, e o outro valor para y, vou chamar de y2, vai ser menos a raiz de 3. Tá certo? Então, finalizamos aí, assim como prometido para vocês, a resolução. Eu tinha comentado que faria alguns exercícios de alguma P anterior, acabei fazendo aí todos eles, tá? Espero que tenha sido relevante para vocês. Qualquer dúvida, a gente pode tirar durante as tutorias.